Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, lá vem o Palmeiras de novo, abrindo vantagem no Brasileirão. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscreve no canal aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você fazer a sua jogada segura, responsável, proibida para menores de 18 anos, lá em kto.bet.br. KTO é uma casa totalmente regularizada, totalmente de acordo com o que manda o governo federal. É o seu lugar para fazer a jogada segura, responsável, inclusive jogada de longo prazo, para quem vai ser campeão brasileiro, cotações atualizadas. Palmeiras abrindo vantagem no favoritismo para ser campeão brasileiro. Palmeiras pagando 2,15, Flamengo 2,85 e depois vem o Cruzeiro com cotação 17, Botafogo cotação 26. Então, se você acha que esse título vai para o Palmeiras, aproveita, faz sua jogada e aproveita para pegar essa cotação aí muito boa. Vai em kto.bet.br, sabendo que você tem que jogar com responsabilidade, que você pode perder o seu dinheiro. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira, depois da gente ver o Palmeiras vencer o Red Bull Bragantino por 2-1 fora de casa e com os resultados da rodada, abrir 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Aqui está a classificação do campeonato, que eu peguei lá no app do Flash Score. Se você quiser baixar, tem o link também, tá? Na descrição e no primeiro comentário fixado, para você baixar o Flash Score totalmente de graça, não paga nada, tá? É o app que eu uso aqui. Então, aqui está a classificação, Palmeiras, 9 rodadas disputadas, Palmeiras 22 pontos, Flamengo em segundo com 18. Ou seja, o Palmeiras já abriu 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Em terceiro vem Cruzeiro e Red Bull Bragantino. O Cruzeiro está em terceiro pelo saldo de gols, mas ambos têm 17 pontos. Em quinto e sexto, Ceará e Bahia com 15. Reparem que se a gente considerar outros times que a gente imaginava que poderiam fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já abriu uma vantagem bem considerável. Para o Corinthians sai do Campeonato Paulista, você olhava e falava, olha, pode encaixar um bom brasileiro, talvez tiver um pouquinho de ajuste ali, brigar para ser campeão. O Palmeiras já abriu 9. O Botafogo, que você olhava e falava, olha, o Botafogo teve um começo de ano ruim, mas agora, a partir do Brasileiro, Libertadores, vai vir para a briga. Palmeiras já abriu 10 pontos. Internacional, você olhava o começo do ano, o Inter, campeão gaúcho, jogando bem, trabalho do Roger, Palmeiras já abriu 12. Então, assim, para esses times que você olhava com possibilidades aí no começo, talvez um Atlético Mineiro, Palmeiras já abriu 9 para o Atlético Mineiro. Então, assim, é uma vantagem considerável, principalmente pelo perfil do Palmeiras, né? A gente sabe que o time do Palmeiras é um time muito difícil de perder uma vantagem dessa, né? Pelo contrário, o normal do Palmeiras é cortar vantagem dos outros times nessa era Abel Ferreira. E então, assim, é uma mensagem, um indício de muita força do Palmeiras nas 9 primeiras rodadas. O Palmeiras já abriu 4 pontos para o segundo colocado, sendo um segundo colocado apontado como um time que estaria muito forte para brigar pelo título, como o Flamengo, e abrindo mais vantagem ainda de outros no começo do campeonato, ou nas prévias do campeonato, times que a gente imaginava que brigariam em cima. E com um detalhe, a tabela do campeonato bota frente a frente no fim de semana Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Ou seja, no fim de semana, essa vantagem que o Palmeiras tem de 4 pontos para o Flamengo pode subir para 7 pontos, caso o Palmeiras vença o Flamengo dentro do Allianz Parque, que é um resultado plenamente possível, plenamente projetável. Mas e se o Flamengo ganhar? E se o Palmeiras perder para o Flamengo? Se o Palmeiras perder para o Flamengo em casa, o Palmeiras continuará líder do campeonato. A diferença vai cair de 4-1, mas o Palmeiras continuará líder do campeonato. Então, sem dúvida alguma, um momento muito
importante do campeonato, ainda falta muita coisa. 9 rodadas, se a gente considerar 9, multiplicar 9 por 4, dá 36, e um campeonato tem 38, a gente está arredondando em 1/4 do campeonato. Então, assim, não estou dizendo que o Palmeiras já é campeão, muito pelo contrário, vocês sabem que eu não trabalho com esse tipo de coisa, eu não trabalho, não digo que alguém é campeão antes de ser, mas é uma mensagem muito forte de que o Palmeiras não tá para brincadeira. E ainda mais um Palmeiras de 2025, que é um Palmeiras com o melhor elenco do Brasil. Na minha visão, o Palmeiras hoje tem o melhor elenco do Brasil. Melhor do que o Flamengo, melhor que o do Inter, melhor que o do Corinthians, melhor que o do Cruzeiro. Hoje, finalmente o Abel tem algo que ele sempre pediu. Algumas vezes pediu de forma mais direta, outras vezes pediu de forma indireta, outras vezes pediu só dentro do Palmeiras, outras vezes falou via imprensa, que era ter um elenco mais encorpado. E hoje, se a gente considerar, hoje a gente olha o elenco do Palmeiras, tirando o gol, que para mim há uma diferença grande do Everton pro Marcelo Lomba, e é natural que fosse assim, porque o Everton é goleiro em nível de seleção brasileira. O Marcelo Lomba é um ótimo reserva, eu penso assim, mas tem uma distância do titular para o reserva. Mas nada contra o Marcelo Lomba, acho que para o papel de segunda opção, acho que ele faz um ótimo trabalho. Mas tirando o gol, e que era natural que fosse, porque é muito difícil você ter 2 goleiros do mesmo nível, muito difícil, muito difícil. E talvez a lateral esquerda, que o Piquerez, para mim, ele é substancialmente melhor que o Vanderlan. A torcida do Palmeiras, em alguns momentos, não gosta muito, torce o nariz pro Vanderlan. Eu gosto. Mas ali, todas as outras posições, o Palmeiras tem reserva para rodar, sem pensar, sem se preocupar com o titular. Em todas elas. Se a gente pensar assim, e aí... Se você pega nos zagueiros, Palmeiras teve problemas de lesões de zagueiro já e rodou. Na lateral direita tem mais de uma opção até. Na volância, mais de uma opção. Na meia, passou a ter mais de uma opção. Nas pontas, mais de uma opção. No centroavante, agora, Vitor Roque sendo titular, você tem o Flaco, que talvez... o torcedor fique assim, talvez eu prefiro o Flaco como reserva. Às vezes que ele entra como titular, não gosto tanto. Tem essas coisas de torcedor, né? Mas hoje o Vitor Roque joga, chegou com uma esperança, fez gols decisivos aí nessa reta, aí, nesses últimos jogos. Falamos sobre isso aqui no canal, gol de vitória contra o Vasco, gol da vitória contra o São Paulo. Então assim, e aí se você precisar do Flaco, o Flaco entra ali e cumpre. Então, assim, hoje, se você olha o elenco do Palmeiras, é o elenco que o Abel sempre sonhou e é o elenco que faz do Palmeiras o melhor elenco do Brasil, na minha opinião. E isso se resume numa vitória como a vitória sobre o Red Bull Bragantino. Se você pega o Palmeiras do primeiro tempo, eu vou deixar aqui as estatísticas de primeiro e segundo tempo separadas, tá? Que tem lá no app do Flash Score. Primeiro tempo, Palmeiras com mais posse de bola, uma posse de bola improdutiva, sofrendo demais com uma pressão do time do Red Bull Bragantino que encaixou. Essa pressão fazia com que o Palmeiras tivesse uma posse de bola, mas não conseguisse avançar para o campo do Red Bull Bragantino. Então era um Palmeiras que teve 3 finalizações no primeiro tempo, uma no alvo, só. Apesar de ter tido mais escanteios. 3 finalizações no alvo. Olha a diferença para o segundo tempo. No segundo tempo, o Palmeiras teve menos posse, mas foi muito mais contundente. O Palmeiras finalizou 12 vezes, 4 no alvo, 4 no alvo e conseguiu virar o jogo. E isso se dá claramente pela capacidade do Palmeiras, quando foi ao banco de reserva, trazer jogadores que melhoraram o time. Se você pega aqui,
Estou deixando os jogadores que foram substituídos. Maurício fez o segundo gol. Luigi construiu a jogada do segundo gol. Lucas Evangelista entrou e melhorou demais o desempenho do Rios ali. O Rios está suspenso para o jogo contra o Flamengo, né? Tomou amarelo, não joga. E o Thales, que entrou e deu um gás ali no lugar do Flaco Lopes. Então, assim, Palmeiras que tirou do banco ali, por exemplo, Maurício e Lucas Evangelista, que seriam titulares em, sei lá, 80% da Série A. Então, assim, num jogo em que ele, por exemplo, não teve o Vitor Roque, num jogo que ele teve o Facundo Torres jogando abaixo, o Alan, que vinha sendo uma solução, jogou abaixo. Então, assim, você vai, troca, alternando jogadores contratados nesta janela, alternando com garotos desenvolvidos na base, e assim, toda essa atmosfera, Palmeiras consegue resistir quando tá mal. Primeiro tempo do Palmeiras não funcionou, o time não conseguiu sair, ficou vivo, tomou 1-0, belo gol do Gabriel, inclusive, na batida de fora, só entrou porque foi no pé da trave, que se a bola vai um pouquinho, se a bola não bate na trave e entra, o Everton pegava, porque o Everton estava inteiro na bola, e que ela foi exatamente no pé da trave e entrou, que se ela não vai em nível de bater na trave, o Everton pegaria. E aí o Palmeiras resistiu, ficou vivo no segundo, com as mexidas, né? A vinda de Maurício e Luigi nos lugares de Alan e Facundo. Palmeiras já muito mais encaixado, um Palmeiras muito mais pronto para fugir de uma pressão que já diminuiu do Bragantino, e um Palmeiras que conseguiu ir subindo de produção, subindo de nível, até empatar no escanteio cobrado pelo Estevão para a cabeçada do Murilo. E aí o Murilo jogou muito bem, né? Murilo voltando aí de lesão, já voltando num nível que a gente sabe que ele pode jogar. A força também da bola parada do Palmeiras, e logo depois que empatou, a torcida do Palmeiras presente ao estádio em Bragança incendiou, e aí o time do Red Bull Bragantino sentiu demais, e o Palmeiras era questão de tempo até ir para cima, e acabou virando o jogo rapidamente, né? A distância entre os gols foi de apenas 6 minutos. E aí virou o jogo para fazer 2-1, depois ainda teve chance de aumentar, acabou que venceu, e com os resultados na rodada, empate do Inter, empate de Flamengo e Botafogo, empate de Cruzeiro, abriu 4 pontos de vantagem para o vice, 5 pontos de vantagem para o terceiro colocado, que é o Cruzeiro, e para os 5 pontos para o próprio Red Bull Bragantino, que também tem 17 pontos. Cara, é muito, muito, muito difícil competir, é muito, muito, muito difícil vacilar tendo num campeonato de pontos corridos um time como o Palmeiras do Abel Ferreira. Abel nem treinou o time ontem, estava suspenso, quem treinou foi o João Martins, porque a gente sabe que esse time tem uma capacidade de resistir muito grande, tem uma capacidade de sobreviver muito grande, e tem uma eficiência, apesar do Abel muitas vezes reclamar, a maioria delas com razão, da falta de eficiência do Palmeiras. Esse time tem uma capacidade muito grande de matar o jogo quando tem a chance, e uma capacidade muito grande de resistir e acreditar até o final. E assim, se os outros times continuarem oscilando, se os outros times continuarem no limite, vão ter muitos problemas para correr atrás do Palmeiras, porque correr atrás do Palmeiras é muito difícil, é muito complicado. Fazendo uma analogia com a Fórmula 1, dizem que alguns pilotos são pilotos muito difíceis de serem buscados quando eles estão em primeiro lugar, porque quando eles estão em primeiro lugar, eles, com a pista aberta para eles, eles são muito metódicos, não erram, e são muito reloginho ali, e sem precisar negociar a ultrapassagem, porque estão em primeiro, ou demorando muito a pegar retardatário para ter que ultrapassar. Quando eles estão com pista aberta, pista livre, eles são muito difíceis. O Palmeiras é um piloto desse tipo. Palmeiras abrindo vantagem é muito difícil de ser buscado. Então, assim,
Eu não estou dizendo que o Palmeiras vai ser campeão, nunca cometeria uma irresponsabilidade dessa na 9ª rodada. Mas os outros times sabem que o Palmeiras do Abel Ferreira é um time duríssimo de ser buscado. Duríssimo. Ainda mais com um elenco como esse. Com um elenco com opções. Num momento que, por exemplo, Flamengo e Botafogo, que empataram no Maracanã, sofrem absurdamente com desfalques. Botafogo jogou sem Barbosa, sem Savarino, sem Arthur. Sem considerar Bastos, que está fora um tempão e tudo. Flamengo jogou sem Pulgar, sem Gerson suspenso, Pulgar machucado, Arrascaeta que estava com risco de lesão e ainda perdeu o De La Cruz durante o jogo. Então, assim, nesse aspecto, o Palmeiras ainda tem um nível de aproveitamento físico muito bom, espetacular. Então, só pegando dois que a gente projetava como, e ainda projeta, né, porque o campeonato está no começo, mas dois que a gente projeta perseguindo o Palmeiras, ou brigando pelo título com o Palmeiras, sofrendo demais com este momento do calendário. A gente sabe sempre que o mês de maio é muito complicado, porque é o mês que tem Libertadores junto com o Brasileiro, é o mês que tem Copa do Brasil também. Então, nesse aspecto, Palmeiras ainda sobrando fisicamente também, e agora neste ano com muitas opções. Se a galera que vem atrás não abrir o olho, vai ser difícil buscar o Palmeiras, porque o time do Palmeiras tem um nível de competitividade, é a marca do time do Abel, e que sempre foi assim, mesmo nos momentos ruins. Muita gente criticando o Palmeiras no Abel no Campeonato Paulista, porque ele correu o risco de ficar fora, mas ele correu o risco de ficar fora pela circunstância do campeonato. Palmeiras do Abel tinha quase 70% de aproveitamento. Se o Palmeiras tivesse ficado fora do campeonato, ganhando todos os jogos que poderia ter acontecido, aquela reta final, o Palmeiras precisava ganhar os últimos 3 jogos, e se Ponte Preta e São Bernardo tivessem ganho os 3 jogos também, o Palmeiras seria eliminado com 72% de aproveitamento. Isso é ruim? É ruim ser eliminado, lógico, do Campeonato Paulista na primeira fase. Seria péssimo. Mas ele seria eliminado com 72% de aproveitamento. 72% de aproveitamento é aproveitamento de campeão brasileiro. Então, assim, acho que houve ali uma comoção muito grande por parte até de alguns palmeirenses mesmo para criticar o trabalho do Abel no início da temporada. Mas a clareza de que o trabalho do Abel, a competitividade é essa aí, mais uma vez está posta. Palmeiras, lá vem o Palmeiras de novo, e a gente sabe que correr atrás do Palmeiras é dureza para qualquer um. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, como é que você vê esse momento do Palmeiras, o que você pensa do elenco do Palmeiras hoje? É o melhor do Brasil mesmo? Eu estou viajando? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, faz sua jogada lá em kto.bet.br. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!